eu quero convidar você, que já está com a sua Bíblia aí, com certeza engatilhada, para abrir lá no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, nós faremos a leitura lá no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, nós vamos fazer a leitura de 2 versos, verso 25 e 26. Mas eu quero pedir para que você fique com a sua Bíblia engatilhada, porque nós vamos ler outros textos e vamos aprender que a oração que Deus ouve diz respeito também à maneira como nos declaramos a Ele e como nos apresentamos em reverência ao Senhor. Então, convido você, meu irmão, minha irmã, para esta leitura. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 25 e 26, onde lemos assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi lida neste momento, Senhor amado. Obrigado pelos momentos que já tivemos deste culto, momentos inspirativos de intercessão, de oração, buscando a tua presença. E agora, Pai, queremos ouvir plenamente a tua voz. Faz de nós aquele que o Senhor há de usar para poder trazer os ensinos que o Senhor tem para cada coração nesta noite. Que possamos aplicá-los em nossas vidas e, em obediência, ouvindo a sua voz, poder colocar cada ensino em prática no nosso dia a dia. Oro agradecido assim, no precioso nome de Jesus. Amém. Como é bom pensar num Deus, e como é bom pensar num Deus que cuida de nós como o nosso bom pastor. Sim, o nosso Deus é o nosso bom pastor. Somos ovelhas do seu rebanho. E como pastor, ele deve ser ouvido, ele deve ser obedecido. E nós precisamos também reverenciá-lo. É o que as linhas das Escrituras Sagradas nos ensinam. É o que o profeta Isaías aqui nos ensina. No capítulo 40 do seu livro, Isaías começa uma nova etapa da sua revelação, ou melhor, da revelação de Deus por intermédio dele a nós, e ele nos apresenta este Deus, esse Deus que cuida, esse Deus que está sempre nos sustentando, nos amparando, mas um Deus que tem toda a majestade. Nesse capítulo 40, ele fala a respeito desta majestade do Senhor. No verso 12 desse capítulo 40, o profeta Isaías diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colunas numa balança? Sim, ele vai fazendo este tipo de comparação para que nós possamos perceber qual é a grandeza do nosso Deus. E, por isso, a reverência que devemos ter. E os versos 25 e 26 me chamam muito a atenção nesse texto, porque ele fala das coisas criadas. E ele diz no verso 25, a quem eu seria igual? Não há quem possamos comparar ao nosso Deus. Não há. Em toda a criação. O nosso Deus, na sua majestade, na sua soberania, no seu poder, nos seus atributos, na onipotência, na onisciência, nós sabemos que nada se compara ao nosso Deus. E o verso 26, ele ainda diz assim: levante os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas, ou seja, as estrelas, os cosmos, os planetas, todas as coisas, muitas que nós nem temos conhecimento. Tal é a grandeza e a soberania e o poder de Deus.
Sim, estão aí diante de nós toda a criação de Deus, criação que geme pela nossa adoção como filhos do Senhor, criação que também padeceu por conta do pecado. Mas olha o que o texto diz: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, presta atenção, de todas bem contadas. Você imagina? Eu sei que o céu hoje está meio nublado, não dá para você olhar lá e ver as estrelas. Nós temos tido a oportunidade, por conta até deste isolamento e desta situação de pandemia, ver um céu com menos poluição. Então, nós temos tido a oportunidade de ver mais estrelas. Mas é claro que nós não podemos e não temos como contemplar todas as estrelas. Agora, você imagina um Deus que tem elas todas bem contadas. O Senhor sabe qual é a quantidade das estrelas. E eu não tenho dúvida, assim como sabe também qual é a quantidade dos grãos de areia que existem na praia. Imaginem só um Deus assim, tremendo, que sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossas cabeças. Ele é esse Deus majestoso, tremendo. É a esse Deus que nós devemos reverenciar. E quando buscamos a Ele em oração, devemos sim ter toda a reverência. O texto ainda diz que Ele chama as estrelas pelo nome. Talvez eu e você não saibamos sequer o nome de 10 estrelas. Outro dia eu estava vendo aqui a estrela que chamamos de Estrela d'Alva, não é? As Três Marias. Fazia tempo que eu não via aí essas estrelas, né? E, de repente, agora estamos podendo enxergar alguma coisa, né? Mas qual o nome das estrelas que eu e você sabemos de cor? Imagina só, o nosso Deus chama pelo nome cada uma delas. E o texto ainda, no verso 26, diz: por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Eu fico pensando, olha que poder, que majestade que tem o nosso Deus. Quando o Senhor chama, nenhuma das estrelas deixa de se apresentar diante dele. Se há estrelas que caem no céu, caem pela permissão do Senhor. Se atravessam o céu como estrelas cadentes, porque o Senhor permitiu. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, mas é na oração que nós declaramos que cremos assim, que o Senhor que conhece todas as coisas, ele quer ouvir dos nossos lábios, daquilo que cremos em nosso coração, que ele, sim, tem o controle de todas as coisas. Ainda há pouco pudemos acompanhar nos noticiários quando serão a abertura das situações dos municípios de São Paulo, quer seja da capital, quer sejam dos municípios da Grande São Paulo, e estamos, é claro, todos apreensivos e na expectativa de como será essa retomada, mas eu fico pensando, nosso Deus já tem o controle de todas estas coisas, ele sabe, no tempo certo, de todas estas coisas. Então, é a esse Deus que, quando buscamos em oração, nós precisamos buscá-lo com reverência. Devemos estar atentos à oração que fazemos. Muitas vezes começamos a fazer uma oração, o telefone toca, de repente. Será que paramos a oração para atender o telefone? Será que paramos a oração para ouvir uma notícia na TV? Será que paramos a oração para atender uma campainha, para, de repente, nos distrair com outra coisa qualquer? Meu irmão, minha irmã, seja reverente na oração. Seja reverente na oração, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, tremendo em santidade e poder. No Salmo 89, versos 6 e 7, nós lemos assim: pois quem no firmamento se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Um Deus sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível mais do que todos os que estão ao seu redor, diz o Salmo 89, versos 6 e verso 7.
Por isso, meu irmão, minha irmã, no livro de Neemias, Neemias era um homem de oração, assim como tantos outros personagens da palavra de Deus também dão este exemplo a nós, sobretudo o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo parava muitas vezes aquilo que estava fazendo, ele intercalava as suas ações, as suas agendas, com momentos de oração diante do Senhor. Ele subia ao trono da graça de Deus, ou ele ia aos montes, ou ele ia aos jardins, ou ele reservava um tempo para buscar ao Senhor em reverência e santidade. Neemias também fazia isso. Quando ele se dirigia ao Senhor, por exemplo, no capítulo 1, verso 5, quando ele ouve as notícias que estavam vindo de sua terra, e ele via a necessidade do seu povo, a situação miserável em que se encontrava a sua cidade, ele imediatamente ele dizia ao Senhor e clamava: ó Senhor, Deus dos céus. Ele buscava com reverência a presença do Senhor. E nós sabemos, conhecemos a história de Neemias, Deus ouviu a sua oração, permitiu que ele pudesse ser bênção lá na sua terra, na sua cidade, voltando para lá, reedificando os muros de Jerusalém e podendo ver a cidade novamente protegida e guardada pelo Senhor, mas também pelas fortificações dos seus muros, das suas muralhas. Então, nós sabemos que Neemias nos ensina a buscar o Deus que cremos com reverência. E hoje sabemos que devemos buscá-lo em nome de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a orar assim. Quando na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sim, Pai, Abba, em reverência e humildade, Deus nos ensina a buscar o Senhor. Então, quando eu e você nos inclinamos para buscar o Senhor, nos ajoelhamos para buscar ao Senhor, ou mesmo sentado, onde quer que estejamos, que nós possamos fazer com corações reverentes, sabendo do Deus em quem nós estamos, a quem nós estamos nos dirigindo. Um Deus tremendo, um Deus que reina. Olha o que diz o Salmo 99. Salmo 99, do verso 1 ao verso 5, ele diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Sim, o nosso Deus é santo. O nosso Deus é poderoso, é rei tremendo. E é a este Deus que nós dirigimos a nossa oração. Então, saiba você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos ouve nesta noite, a oração que Deus ouve passa pela palavra, para que a vontade de Deus esteja alinhada, ou melhor, para que a nossa vontade esteja alinhada à vontade de Deus. A oração passa pela obediência. Não adianta você buscar ao Senhor se em seu coração você não tiver o desejo de obedecer a sua voz na resposta que ele lhe dará para aquela oração que você fez. Então, o alinhamento entre a oração e a palavra, a oração e a obediência. E agora, a oração e a reverência. Sabendo que você busca um Deus tremendo, um Deus que é soberano, que reina e que é santo, como bem lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, dos versos de 1 a 3, lemos assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Sim, os querubins, eles voavam diante do trono da graça de Deus, mas eles cobriam o seu rosto, eles cobriam os seus pés, em reverência ao Senhor, Deus dos exércitos, porque a terra está cheia da sua glória. Que bom crer num Deus assim, num Deus poderoso, num Deus tremendo. Por isso que nós temos a certeza que, segundo a sua vontade, ele atende a nossa oração. Quando alinhamos a nossa oração e a fazemos desta maneira como ele mesmo nos ensina, de maneira reverente, de maneira a estar dispostos a obedecer, de maneira a conhecer a sua palavra, para que possamos ouvir na sua palavra o que ele tem para nos dizer diante da oração que lhe fazemos. Sim, o nosso Deus é o Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. No livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, nós lemos assim no capítulo 5, a partir do verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, olha só, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ah, você que é coralista, com certeza deve ter se lembrado deste hino. Digno é o Cordeiro, que hino glorioso, que hino maravilhoso. Mas é aqui, é um hino que canta a palavra. E a palavra diz, digno é o Cordeiro, que foi morto e é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Glória a Deus por isso. E os 4 seres viventes respondiam, amém. E também os anciãos se prostravam e adoraram ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Sim, é o nosso Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando buscamos ao Senhor em oração, em nome de Jesus, nós não podemos nos esquecer disso. Que a oração que Deus ouve é a oração que está alinhada com a sua palavra. É a oração que está alinhada com a obediência que eu e você desejamos ter daquilo que ouvimos do Senhor pela sua palavra. E também a oração que Deus ouve é aquela oração reverente, daquela que nós colocamos diante do Senhor, sabendo do poder, da glória, da honra, da majestade do Deus a quem nós buscamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nestes dias de pandemia, nestes dias de isolamento, nestes dias ainda de tantas incertezas, nestes dias onde nós vemos tanta desarmonia em tantas esferas da nossa sociedade, que eu e você possamos estar bem alinhados com a nossa oração diante do Senhor, na certeza que Ele nos ouve, na certeza que Ele está atento à nossa voz, na certeza de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que a nossa oração, dirigida a este Deus tremendo, Deus que reina, que é santo, que é digno de todo louvor, de toda adoração, seja sempre uma oração sincera. Que cada vez mais possamos estar prontos para ouvir a resposta do Senhor e saber que a sua vontade é a melhor para a nossa vida.